Oi, gente! Raquel aqui com mais um episódio do nosso Eiveicultura Cast. E dessa vez vamos falar sobre a sangria. Quer saber mais? Então fica ligado no que temos para hoje. Eu vou chamar agora a nossa primeira convidada para nos contar um pouco sobre o que é a sangria. Bom dia, Maria Luísa! Seja muito bem-vinda! Bom dia, Raquel. É um prazer estar aqui. Bom, a sangria é o ato que consiste em cortar a casca da seringueira, permitindo o escorrimento do látex, dos vasos laticíferos. Constitui-se na operação mais importante realizada no seringal, uma vez que está diretamente ligada à produção final. Que interessante, Maria Luísa! E como a sangria é feita? Na sua execução, além do material básico, régua com bandeira, riscador, traçador e faca de sangria, é necessário o treinamento da mão de obra e seu acompanhamento sistemático para a garantia da qualidade da operação. As árvores aptas, que são aquelas com mais de 45 centímetros de perímetro do tronco a 1,3 metros do solo, devem ser colocadas em sangria. O primeiro passo é a marcação com régua e riscador e posterior abertura das canaletas divisórias dos painéis. Depois é feita a colocação da bica, que é responsável pela canalização do látex do canal de sangria até o copo. Essa deve ser colocada a 10 centímetros da união, na casca, sem causar ferimentos, batendo levemente com o cabo da faca. Deve ser mantida sempre limpa e mudada de lugar a cada 5 meses ou quando a união estiver próxima. O copo é sustentado no suporte a uma distância de 10 centímetros da bica, de forma centralizada, para evitar desperdício do látex. O copo e suporte devem estar sempre limpos. Após a coleta e limpeza, o copo deve ser mantido emborcado para evitar contaminação. O suporte deve ser colocado no local, sendo pressionado na seringueira, preferencialmente sem bater ou batendo levemente, evitando ferimentos. É importante realizar a limpeza do painel, pois um painel limpo, além de garantir um bom produto, evita perda de produção por escorrimento lateral, além de identificar facilmente o desempenho do seringueiro. O tronco deve ser limpo com raspador ou com a lateral da faca de sangria, sem ferimentos. Limpa-se superficialmente com remoção de sujeiras como borracha degradada, limo e outros. É importante não confundir limpeza com raspagem. O canal de frente é responsável pelo deslocamento do látex do canal de corte até a bica, e a união é o encontro do canal de frente com o canal de corte. A união e o canal de frente devem estar sempre limpos, para evitar desvio de látex. A sangria deve ocorrer por toda a extensão do comprimento do canal de corte, principalmente nas extremidades, pois essas são responsáveis pelo percentual significativo da produção, visto que é onde a área de drenagem de látex por centímetro de corte é maior. Por outro lado, as canaletas divisórias do painel não devem ser ultrapassadas, evitando a danificação de outro painel do lado oposto do caule. A junção é feita no início da sangria de cada árvore, utilizando-se o riscador sem ferimentos. Quando for preciso, é necessário fazer o tratamento do painel, já que as doenças de painel provocam graves danos à seringueira, causando ressecamento, queda da produção e até a morte da planta. O fungicida deve ser aplicado semanalmente nos períodos chuvosos e mensalmente no período seco. Periodicamente, deve-se fazer o levantamento de plantas com painel seco, que não apresenta escorrimento de látex no canal de corte. Se o número de plantas com secamento estiver aumentando, o sistema de sangria deve ser modificado pelo aumento no intervalo entre sangrias, com redução ou suspensão da estimulação. Seringueira parada sem sangria é prejuízo grave, visto que implicará em queda de produtividade e, consequentemente, de receita. Ao verificar a necessidade de material para colocar as árvores em sangria, o seringueiro imediatamente deverá comunicar ao encarregado para providenciar. Não há justificativas para árvores paradas, exceto situações de secamento de painel. Que legal, Maria Luísa! Muito obrigada por essa explicação. Agora eu vou chamar a Giovana, que vai dar continuidade a essa maravilhosa exposição de conhecimento. Olá, Giovana, fico feliz em te receber. Obrigada pelo convite, Raquel. Acho que o pessoal deve estar curioso para saber quando a sangria pode ser feita. Bem, na seleção e escolha das plantas em ponto de sangria, deve-se medir a circunferência das árvores, utilizando-se um barbante previamente marcado e graduado, ou mesmo uma fita métrica. A medida das árvores é feita a 1,30 m a partir do solo, e essas árvores no ponto de sangria deverão ter no mínimo 45 cm de circunferência. Esse referencial indica que as plantas estão em condições de sangria e que possuem casca suficiente para a formação da canaleta por onde o látex escorrerá.
Para que se obtenha uma boa produção, a sangria deve ser realizada a uma profundidade em torno de 1 a 1,5 milímetro do câmbio. Cortes rasos resultam em menor produção, por não atingirem os vasos laticíferos mais produtivos, que estão situados na parte mais interna da casca. Cortes mais profundos, que atingem até o lenho, provocam ferimentos, deixando lesões que dificultam a regeneração do painel. Quando a renovação da casca não é perfeita, a sangria nesse painel fica comprometida. A profundidade de sangria influi diretamente na produção, que é verificada através do equipamento conhecido como sonda. Todas as árvores em condições de sangria devem ser marcadas com um X, usando-se uma tinta forte a uma altura de 1,30 m do nível do solo, isto é, com 45 cm de circunferência, como já citado anteriormente, tendo em vista que abaixo de 40 cm elas não devem ser marcadas. As plantas em ponto de sangria devem ser anotadas em um mapa ou planilha para fazer parte da tarefa de sangria, que deve ter de 650 a 700 árvores. E em relação aos cuidados, é preciso ter atenção a algo específico? Sim, com toda certeza. Assim como em muitas outras áreas, é necessário que haja certos cuidados para que a produção não seja prejudicada por causa dessa extração inapropriada. Vou citar algumas delas. O painel da seringueira deve ser mantido extremamente limpo, principalmente o canal de frente, bicas e copos. É preciso efetuar a sangria de modo cuidadoso, a fim de evitar ferimentos e que resíduos da casca caiam sobre as tigelas. Após a coleta, os copos devem ser emborcados no suporte para não acumular água e impurezas. Já as facas de sangria devem ser amoladas e limpas rigorosamente antes de cada sangria. É importante evitar a contaminação da borracha com resíduo fungicida de painel e transportar a borracha para os pontos de apanha em baldes ou sacos plásticos, nunca em recipientes metálicos ou que soltem resíduos. Antes da pesagem das tigelas, o seringueiro deverá retirar toda a sujeira existente, como folhas, gravetos e insetos. Não se pode armazenar a borracha em contato direto com o chão, areia, cascas, talos, folhas de árvore, enfim. A borracha deve ser mantida em um local apropriado, protegida do sol e da chuva. Esses são alguns dos cuidados pertinentes que precisamos ter nesse processo de sangria. Que interessante, eu não sabia dessas precauções. Mas qual é a importância econômica da exploração do seringal? A exploração econômica de um seringal é basicamente a extração do látex, né? Feito por meio da sangria, a qual já conversamos antes. A sangria é uma operação muito importante, porque dela dependem não só a produção, mas também a vida útil do seringal. É uma espécie de grande importância comercial devido à qualidade da borracha natural obtida de seu látex, que combina leveza, elasticidade, termoplasticidade, resistência ao desgaste, ao impacto, à abrasão e à corrosão, além da impermeabilidade a líquidos e gases, isolamento elétrico, bem como a capacidade de adesão ao tecido e ao aço. Fascinante, Giovana. Muito obrigada por sua participação. Então é isso, pessoal. Nosso podcast fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a eveicultura e a sua utilização. Vejo vocês na próxima e tchau!